Lucas 24, versículo de número 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele, versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. Meus irmãos, muitos de nós que aqui estamos, nesta noite da vitória, já ouvimos, quem sabe, alguma ministração a respeito do caminho de Emaús, alguma reflexão bíblica, algum comentário bíblico a respeito deste texto lindo da palavra de Deus. O evangelista Lucas, no capítulo 24, vai nos narrar esta passagem. Estes dois discípulos que estão indo, caminhando cerca de 12 quilômetros, a caminho de Emaús. Um dos discípulos, a Bíblia vai nos dar o nome dele, é Cleopas, pai de Tiago, o menor. O outro discípulo nós não temos o nome dele, mas eruditos, pesquisadores, estudiosos, chegam a arriscar, dizendo que o próprio Lucas estava sendo um desses dois discípulos. Eles estavam indo para Emaús, e o texto bíblico vai nos dizer que eles iam falando entre si, até porque eles estavam seguindo a Jesus, eles estavam seguindo ao Mestre, eles estavam e vinham numa rotina ou numa perspectiva muito positiva a respeito daqueles a quem eles seguiam, até porque aonde Jesus passava havia um grande alvoroço, aonde Jesus passava havia um grande movimento, aonde Jesus estava havia milagres. Os discípulos estavam já acostumados com isso. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, os mortos eram ressuscitados. Mas o capítulo 24 e o versículo 13 vai nos dizer, o 14, que eles iam falando entre si, eles iam conversando, eles iam questionando a respeito do que tinha acontecido com eles naqueles últimos dias, porque simplesmente o seu mestre havia morrido, o seu mestre havia padecido, e eles agora estão voltando, quem sabe, numa caminhada desesperançosos. O caminho de Emaús é um caminho de desesperança, talvez. Eles estão retornando para casa, eles estão nesta caminhada e estão desesperançosos, porque toda aquela aposta que eles tinham, toda a esperança que eles tinham, tudo aquilo que eles haviam investido de planejamento, de projeto, de tempo, havia se esvaído. E o interessante é que não é apenas os discípulos que estão no caminho de Emaús, que se encontram muitas das vezes na caminhada da vida nessa situação. Quantos de nós já nos deparamos com este dia? Até porque o dia mau não escolhe classe social, o dia mau não escolhe idade, o dia mau não escolhe a situação da sua saúde. Simplesmente há momentos na nossa vida que nós nos encontramos desesperançosos.
achando que simplesmente os nossos projetos faliram, as nossas perspectivas que nós tínhamos, que eram as melhores, ruíram. O livro de 1 Reis, no capítulo 22, a Bíblia nos narra que Josafá fez aliança com Acasias, e com Acasias, na aliança que ele fez, eles construíram navios para ir buscar ouro em Ofir. Mas o texto bíblico continua dizendo que simplesmente os navios não foram, porque sucumbiram no cais onde foram construídos. Quantos projetos, quantos planos, quanta história, quanto planejamento, quantas horas de conversa muitas das vezes nós já tivemos ao longo da nossa trajetória de vida, mas simplesmente parece que chega um momento da nossa vida que isso ruiu, que isso foi de água abaixo. Parece que o projeto que Deus tinha para nós, parece que a promessa que Deus tinha para nós, parece que a perspectiva que nós tinha a respeito do mundo à nossa volta estava confundida, e nós simplesmente estamos como os discípulos nesta situação, confuso. Será que realmente ele era o Filho de Deus? Será que realmente as promessas dele estão de pé na nossa vida? Os discípulos estavam nesta situação na caminhada, e essa muitas das vezes é o raio-x da nossa vida na caminhada da vida. Estamos assim, estamos com uma confusão na nossa mente, estamos querendo voltar atrás, esquecendo-se do que Deus prometeu, esquecendo-se do que Deus falou, esquecendo da promessa e do poder de quem fez a promessa. Simplesmente eles estão nesta caminhada e a fé deles está abalada. Isso é algo importante para a nossa vida. A nossa caminhada muitas das vezes é definida pela nossa ótica, e a nossa visão ela se dará a respeito da nossa fé, ela será fundada da nossa fé. A nossa fé nos deixa olhar as coisas à nossa volta da maneira ou da perspectiva do céu, ou da perspectiva de derrotados da terra. A fé nos permite olhar além da perspectiva humana. Os discípulos estavam com sua fé abalada, os seus olhos estavam simplesmente fechados, e eles estavam indo pesarosos para Emaús, pensando que o seu Cristo não havia ressuscitado. Mas o texto bíblico vai nos dizer, versículo 15: e aconteceu que indo eles falando e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Sabe o que é interessante? É que na caminhada da vida, nem tudo é bonança. Na caminhada cristã, nem tudo são flores. Há dias que parece que o mar é favorável, mas há dias que nós enfrentaremos ventos terríveis contra a nossa embarcação. O interessante é que Jesus está indo com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. E se os olhos deles estavam como que fechados, eles não perceberam que Cristo estava com ele, e eles iam se lamentando, falando, relatando a Jesus a respeito do que
estava acontecendo com a sua vida. O interessante é que na nossa vida, no dia mau, muitas das vezes, Deus se silencia a nosso respeito. Parece que o céu é de bronze, nós estamos aflitos, nós estamos em um vento terrível, estamos em um vento contrário, estamos com as piores notícias da nossa vida chegando nos nossos smartphones, e simplesmente Deus parece que não se movimenta ao nosso respeito. Parece que Deus não está atentando à nossa súplica e ao nosso clamor. Mas Deus tem sempre um propósito em tudo. No silêncio de Deus, Ele conhece a nossa essência. No silêncio de Deus, como o pastor William falou aqui já no começo do culto, é que Deus prepara-nos para novos embates, para novas batalhas. É no silêncio de Deus que nós vamos tendo a nossa musculatura espiritual forjada e vamos nos preparando para que no dia da manhã possamos cantar o hino da vitória. Deus então, Jesus se apresenta a ele. E o que eu aprendo aqui neste texto é que, embora nós muitas das vezes não veja, Ele está conosco. Embora muitas das vezes a situação que encontra a sua fé, o abalo que encontra o seu emocional, não tem permitido ouvir a sua voz, mas eu vim nesta noite para dizer para você que Ele está caminhando com você. Quem sabe a sua sensibilidade espiritual tem se esvaído neste tempo. Quem sabe Ele tem falado até com você, mas você não tem percebido. Mas eu vim como profeta de Deus aqui nesta noite para simplesmente lembrar a você que na caminhada que você está trilhando, quem sabe em desesperança que você tem vivido, mas Ele está caminhando no seu lado, está ouvindo o que você diz, está caminhando e palmilhando os mesmos passos que você tem andado, e lhe dará a vitória no seu tempo certo. Eu vim aqui para dizer a você nesta noite que Ele tem visto a sua vida. Eu vim aqui para dizer e garantir a você que Deus te vê. Gênesis 21 narra-nos a história de Agar. Agar e Ismael já estão em desespero. Agar e Ismael já está a ponto de morrer. E o texto bíblico nos diz que ela se afasta do menino para não ver a sua morte. Mas Deus simplesmente, um anjo brada do céu e diz: Agar, o que tens, Agar? Deus ouviu a voz do menino, e simplesmente os olhos de Agar foram abertos, e aquilo que era perspectiva negativa, aquilo que era para a morte, aquilo que ela não encontrava saída, simplesmente os olhos de Agar foram abertos, e ela viu água para dar para o menino e alcançar, e aquele menino foi uma grande nação que nós temos até o dia de hoje. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, a sua visão espiritual está a pior possível, a sua perspectiva tem sido a pior possível. Você, quem sabe, tem pensado e dito consigo mesmo: Deus abriu mão do que prometeu, eu vou abrir mão da oração neste propósito.
Eu vou abrir mão da quinta da vitória, porque a vitória ainda não chegou e não vai acontecer. Eu vim aqui para dizer para você que o Deus que te vê está bradando nesta noite, abrindo os teus olhos espirituais. Os olhos da nossa vida precisam ser abertos. O interessante é que a perspectiva dos discípulos a respeito da perda do seu mestre só mudou quando eles tiveram os seus olhos abertos. A tua visão define a tua vida. A tua visão define o que você vai alcançar. Por isso que nós temos que qualificar quem está à nossa volta. Que sejam pessoas cheias do Espírito de Deus. Se você observar o texto bíblico, quando Jesus chega na casa de Jairo para realizar o milagre, o que Jesus primeiramente faz é pedir para que as carpideiras se retirassem. Carpideiras eram as pessoas que viviam para chorar, viviam para se prantear e fazer um escândalo em volta do caixão. Jesus simplesmente diz: as carpideiras, por gentileza, se retirem, porque nesta noite haverá milagres nesta casa. Deus nesta noite está mudando a sua visão. Deus nesta noite está ampliando a tua ótica a respeito da sua volta. Deus esta noite está dando uma visão a você que há caminhos que parece que estão distantes demais e impossíveis de ser alcançados. Simplesmente o nosso Deus está bradando nesta noite e mostrando que Ele está bem pertinho a saída para a tua causa, para o teu problema.